Olá, amigos. Vamos para mais uma etapa do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vocês devem estar lembrados, naturalmente, por outras postagens anteriores, que nós falamos sobre a origem e a natureza dos espíritos. Hoje nós vamos ver o mundo normal primitivo, certo? Falar sobre o mundo dos espíritos e vamos explicar por que é que eles colocaram da maneira como foi postado aqui. Veja só uma coisa. Mundo normal primitivo. É a pergunta 84 do Livro dos Espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. A pergunta de Kardec, talvez algumas pessoas possam achar estranha, mas na verdade Kardec, durante todo esse trabalho, ele foi tão detalhista, ele foi tão perspicaz, que ele, por exemplo, fez esse tipo de pergunta. Se esse mundo dos espíritos seria ou poderia ser considerado um mundo à parte ou um mundo pertencente a este nosso. Claro que aparentemente a pergunta seria relativamente boba, mas na configuração de uma obra que seria espinha dorsal dessa filosofia, dessa ciência e dessa religião, imprescindível deixar muito claras as ideias, para não causar dubiedade. E os espíritos disseram: o mundo espiritual é efetivamente a parte independente do mundo que nós vemos, que é esse mundo físico. Eles foram muito objetivos. Na questão 85, Allan Kardec perguntou: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Olha a pergunta do codificador. Qual dos dois mundos, o espiritual ou o físico, poderia ser considerado o principal na ordem das coisas? Principal. Resposta dos espíritos: o mundo espiritual é o principal, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, mais uma vez, nesta colocação, nós vemos os espíritos chamando-nos a atenção para que a gente compreenda e para que a gente dê uma nova direção à nossa existência, de que nós não somos a matéria, nós somos o espírito. E que o mundo espiritual, este sim, é o mundo efetivo. Porque o mundo físico, ele pode até deixar de existir. Um dia, a Terra vai desaparecer enquanto planeta. Isso é o ciclo natural, que a própria ciência já detectou, a nossa ciência. Esse é o ciclo natural. Tudo que é matéria, tudo que é material, tem o seu ciclo. Nasce, passa o período, se dissolve, se desagrega. A Terra vai um dia desaparecer, vai se tornar mundo estéril, vai explodir, vai voltar à grande massa. Quando o nosso Sol, daqui a bilhões e bilhões de anos, o nosso Sol também, que vai desaparecer, se apagar, ou crescer desmensuradamente até se apagar, ele vai queimar e vai destruir todos os outros planetas. Mas a esta altura do campeonato, todos os espíritos que viveram na Terra, ou que progrediram aqui, já serão espíritos desmaterializados ou vivendo em outros mundos, porque Deus cria permanentemente. Então desaparece um planeta aqui que já cumpriu a sua etapa, aparece outro planeta adiante, em outra galáxia, em outro sistema. Então a Terra vai desaparecer como todos os outros mundos materiais. Porém, o mundo espiritual jamais desaparece, porque ele é o mundo normal primitivo. Ele é o principal. Ele é o nosso mundo, de onde nós viemos para onde a gente vai voltar. Então a gente apenas está utilizando. Como essa roupa vai se estragar um dia, mas eu vou continuar a existir. A Terra vai se estragar um dia e desaparecerá. Mas nós continuaremos a existir, porque o mundo espiritual vai continuar a existir. Ele nunca se extingue. Na questão 86, olha a pergunta que Kardec fez. O mundo espiritual, o mundo corporal, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? É até o que eu respondi anteriormente. Responderam os espíritos: sim, eles são independentes. O mundo espiritual e o mundo corporal são independentes. E não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Então, primeiro, o mundo espiritual é o mundo normal primitivo. Segundo, sendo independentes, a Terra pode deixar de existir, que ele continua existindo. Agora,
enquanto a Terra existir, enquanto nós espíritos estivermos na matéria, o mundo espiritual age sobre nós, assim como nós, fisicamente, reagimos sobre o mundo espiritual, porque são interdependentes. São almas em experiência apenas numa frequência vibratória diferente. E conhecendo como o Espiritismo nos ensina que depois da morte, muitas almas não estão preparadas para a vida espiritual, permanecem aqui no planeta, muitos nem sabem que desencarnaram. Então, esse mundo físico também influencia o mundo espiritual. Não são apenas os espíritos que agem sobre os homens. Os homens agem sobre os espíritos, através do seu pensamento, da sua forma de viver, atraindo e alimentando nas almas pouco evoluídas, né, pela nossa sintonia, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios. Homens pouco evoluídos atraem, influenciam e alimentam espíritos pouco evoluídos também. Então, é uma reação recíproca, é uma influenciação recíproca. Não são só os espíritos desencarnados que agem sobre os homens. Os homens também influenciam os espíritos à nossa volta. E na última questão de agora, 87. Essa pergunta aqui é muito interessante porque a gente vai falar sobre nosso lar, a cidade espiritual. Olha lá. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Kardec foi cirúrgico. Os espíritos habitam uma região determinada? Resposta dos espíritos. Os espíritos estão em toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Gente, olha quanto ensinamento tem nessa resposta dos espíritos. E que permeia as informações que nos foram dadas sobre esferas espirituais e mundos espirituais. No livro dos Espíritos, eles não falam de cidades espirituais. Não era tempo. Eles não falam de esferas específicas. Não era hora. Eles não falam de aglomerados urbanos como nosso lar, porque seria antecipar algo e poderia prejudicar as informações. Se o próprio Chico Xavier disse que foi levado fora do corpo para visitar a cidade nosso lar, a fim de que ele pudesse psicografar com segurança, já que ele achava estranho algumas informações. Já que outros médiuns tiveram que ter contato com essas cidades espirituais, porque muitos deles não aceitavam que existiam cidades. Foi depois do Livro dos Espíritos que surgiram, por exemplo, A Vida Além do Véu, psicografada pelo reverendo Dale Owen, recebendo mensagens de sua mãe e de outros espíritos, narrando cidades espirituais, colônias espirituais. Foi com Chico Xavier que veio André Luiz e nos trouxe a cidade Nosso Lar. Foi através do Stanton Moses que começamos a receber também informações de aglomerados urbanos do mundo espiritual. Então, tudo vinha a seu tempo, em uma revelação progressiva. Esta resposta da questão 87 do Livro dos Espíritos, eles dizem, primeiro, que os espíritos estão em toda parte, é verdade. Eles não precisaram configurar cidades ou esferas. Estão em toda parte. Agora, ele deixa claro que em condições diferentes. Como, por exemplo, alguns dos espíritos ficam à vossa volta, vos influenciando sem que os saibais. Então, são aqueles que estão aqui no planeta, tanto para nos auxiliar, quanto aqueles que permanecem aqui no planeta porque estão despreparados para a vida espiritual. E, por fim, olha como eles encerram. Nem todos os espíritos podem ir em qualquer parte, porque existem regiões que estão proibidas aos espíritos inferiores. São as chamadas esferas espirituais de alta frequência, onde só consegue chegar até lá espíritos que estejam em condições intelecto-morais para suportar frequência vibratória mais avançada. E para que um espírito mais atrasado não chegue em um mundo espiritual ou até físico e perturbe a vida de uma sociedade já equilibrada e que já conquistou o mérito de viver feliz. Então os espíritos já deixam aqui aquilo que seria
destrinchado através de Chico Xavier, através do Divaldo Franco, através de Stanton Moses, através de Reverendo Dalley Owen, através de Elisabeth Desperance e através de outros médiums que nos informaram a grande realidade das diversas esferas espirituais. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Portanto, meus amigos, o mundo real é o mundo dos espíritos. É o mundo normal primitivo. Os mundos físicos interagem com o mundo espiritual, mas um dia os mundos materiais irão acabar, desaparecer, não servirão mais para o progresso das almas. Mas o mundo espiritual jamais acaba e permanecerá envolvendo todos os infinitos e os universos. Somos espíritos numa experiência temporária na matéria. Um grande abraço.